Queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você neste momento. Hoje, o Espírito Santo me moveu para trazer uma palavra e uma oração muito especial. Convide Deus para o seu trabalho hoje e sinta a diferença. Quantas vezes você acorda e já sente o peso do dia? Antes mesmo de sair da cama, a mente já está cheia de preocupações. Prazos, cobranças, reuniões, tarefas acumuladas, pessoas difíceis. Talvez o ambiente de trabalho tenha se tornado um campo de tensão, um lugar onde o seu coração já chega cansado. Mas hoje o Senhor quer mudar isso. Hoje Deus quer entrar com você no seu trabalho. Sim, meus queridos, o Senhor quer estar ao seu lado enquanto você trabalha. Responde mensagens, atende pessoas, ensina, dirige, administra, serve. Ele quer transformar o seu ambiente de trabalho em território da presença dele. Porque quando Deus entra, tudo muda. Onde havia ansiedade, vem paz. Onde havia confusão, vem direção. Onde havia peso, vem leveza. Onde havia disputa, entra o amor e a sabedoria do alto. O Espírito Santo te diz agora: pare tudo o que está fazendo e fique comigo até o final, porque algo poderoso vai acontecer. Esta oração é um convite para que o sobrenatural entre na sua rotina. O Senhor quer que você entenda. O seu trabalho não é apenas um meio de ganhar sustento. Ele é parte do propósito divino na sua vida. Quando você entrega o seu expediente a Deus, Ele unge cada detalhe. O e-mail que você escreve, a conversa que você tem, a reunião que parecia impossível. O comum se torna extraordinário. Talvez você diga: mas o meu trabalho é simples, ninguém valoriza o que eu faço. E o Espírito Santo responde: eu vejo, eu recompenso, eu estou contigo em cada esforço. A palavra diz em Colossenses 3:23, tudo o que fizerdes, fazei de coração, como para o Senhor e não para os homens. Essa é a chave espiritual para transformar o ambiente onde você trabalha. Quando você faz algo por amor a Deus, até o que parecia rotina se torna sagrado. Você deixa de ser apenas funcionário, empresário, servidor, dona de casa, e passa a ser um ministro do reino em ação. Meu amado, minha amada, talvez ultimamente o trabalho tenha sido motivo de lágrimas, de estresse, de insegurança. Talvez você tenha pensado em desistir, em jogar tudo para o alto. Mas o Senhor manda te dizer: eu ainda tenho planos para você nesse lugar. Você não está lá por acaso. Hoje é o dia de convidar Deus para sentar-se ao seu lado, para ser o seu sócio invisível, o seu conselheiro, o seu protetor. Porque quando ele entra, o ambiente muda e o impossível acontece. Então, feche os olhos por um instante, respire fundo e diga comigo: Senhor, entra comigo neste dia de trabalho. Senta comigo nesta mesa, entra neste escritório, neste comércio, neste hospital, nesta empresa, nesta sala de aula. Onde eu estiver, que a tua presença esteja também. Sinta a paz que começa a invadir o seu coração agora. Deus está te lembrando. Você não é um número, você é um propósito. E onde há propósito, há proteção, provisão e poder. Prepare-se, porque este roteiro vai te conduzir a uma transformação profunda. Hoje não será apenas mais um dia comum. Será o dia em que você convidou o Criador do Universo para trabalhar ao seu lado. E quando ele entra, nada permanece igual. Permaneça comigo até o final, porque neste vídeo, oração após oração, o céu vai tocar a sua rotina. E o trabalho que antes te cansava será o mesmo trabalho que agora vai te abençoar. Meus amados irmãos e irmãs, há um princípio espiritual que muitos esquecem. O trabalho não nasceu como um castigo, mas como um chamado divino. Desde o início, no livro de Gênesis, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O trabalho foi criado para expressar propósito, criatividade e comunhão com Deus.
Porém, quando o pecado entrou no mundo, o esforço passou a ser pesado, o suor se tornou símbolo de dor e a rotina, muitas vezes, deixou de ser prazerosa para se tornar cansativa. Por isso, quando trabalhamos sem a presença de Deus, o peso se multiplica. O ambiente que deveria gerar crescimento se transforma em fonte de ansiedade. As tarefas perdem o sentido. As pessoas se tornam irritadas e o coração começa a viver em constante inquietação. Mas quando convidamos o Espírito Santo para participar da nossa rotina, algo sobrenatural acontece. O cansaço se transforma em vigor, a confusão dá lugar à clareza, e até as dificuldades mais duras se tornam degraus de amadurecimento. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Essa promessa contém uma chave espiritual poderosa. Quando entregamos as nossas atividades diárias nas mãos de Deus, Ele não apenas abençoa o resultado, mas também guia o processo. O que era desordem começa a encontrar direção. O que era resistência passa a fluir com leveza. É como se o próprio Criador colocasse ordem no que estava confuso e alinhasse cada detalhe para que tudo cooperasse em favor do propósito dele. Muitos acreditam que a fé se manifesta apenas dentro da igreja, mas o verdadeiro altar também pode ser erguido no ambiente de trabalho. O local onde você serve, ensina, atende ou administra pode se tornar território sagrado, se for consagrado ao Senhor. Quando você ora antes de começar o expediente, quando pede sabedoria antes de uma reunião ou paciência antes de responder alguém, está transformando a sua rotina em adoração. O inimigo, porém, tenta distorcer essa visão. Ele lança desânimo, fofocas, invejas e competições para contaminar o ambiente e roubar a paz. Mas a presença de Deus é sempre maior do que qualquer ataque. Quando o Espírito Santo é convidado a estar presente, ele silencia o mal, confunde o adversário e estabelece uma atmosfera de paz que ninguém pode explicar. Hoje o Senhor quer restaurar a sua percepção espiritual sobre o seu trabalho. Ele quer te ensinar que você não é movido apenas por metas, prazos ou recompensas humanas. Você é movido pelo propósito de servir com excelência aquele que te criou. Quando você entende isso, cada tarefa ganha novo significado. O simples ato de atender alguém com paciência pode se tornar um ministério silencioso. Um relatório feito com honestidade se transforma em testemunho. Uma decisão justa se converte em semente de bênção. Por isso, neste momento, eu te convido a fazer uma declaração de fé. Diga com o coração aberto e convicto: Senhor, eu consagro o meu trabalho a Ti. Que cada tarefa, cada projeto e cada decisão sejam guiados pela Tua sabedoria. E se esta mensagem estiver tocando a sua alma, escreva nos comentários uma frase de fé. Eu creio, Senhor, e entrego as obras das minhas mãos a Ti. Essa confissão abre portas espirituais e rompe barreiras invisíveis. Quando você declara com fé, o céu responde. Assim como José prosperava em tudo o que fazia, porque o Senhor estava com ele, também você será sustentado pela presença de Deus no seu ambiente de trabalho. Trabalhar com Deus não significa ausência de desafios, mas certeza de direção. Significa saber que, mesmo nos dias de tensão, há um propósito sendo formado e uma graça invisível sustentando cada passo. Permaneça comigo, porque a seguir entraremos no momento de clamor, onde vamos orar para que o Espírito Santo caminhe contigo neste novo dia de trabalho e te conceda força, sabedoria e paz em cada decisão. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento de entrega e silêncio, nós paramos tudo para te convidar a caminhar conosco neste novo dia de trabalho.
Antes que as tarefas se iniciem, antes que as decisões sejam tomadas, nós te colocamos em primeiro lugar, porque sabemos, Senhor, que nada prospera verdadeiramente quando é feito sem a Tua presença. Entra, Espírito Santo, no ambiente onde trabalhamos. Toma posse das mesas, das ferramentas, dos computadores, das máquinas e dos corredores. Onde houver confusão, estabelece ordem. Onde houver tensão, derrama paz. Onde houver medo, planta coragem. Que cada palavra dita hoje seja temperada pela sabedoria do alto e que cada atitude reflita o Teu amor. Pai amado, muitos dos Teus filhos que estão ouvindo esta oração têm enfrentado dias difíceis. Há corações sobrecarregados pelo peso da responsabilidade, há mentes cansadas de tantas cobranças e há almas que, em silêncio, estão pedindo socorro. Tu conheces cada uma dessas dores, Senhor, e sabes o quanto o fardo do dia a dia pode enfraquecer até os mais fortes. Por isso, pedimos que o Teu Espírito Santo venha agora com consolo e renovo. Dá-nos serenidade para enfrentar o que não podemos mudar e coragem para transformar o que precisa ser transformado. Livra-nos do estresse que paralisa, da preocupação que consome e da insegurança que impede o progresso. Ensina-nos a trabalhar não com medo de errar, mas com confiança em Ti. Senhor, se o ambiente de trabalho tem sido hostil, muda o clima espiritual deste lugar. Se há pessoas que tentam desanimar, transforma o olhar delas com Tua graça. Se existem palavras que feriram, apaga-as com o Teu perdão. Faz com que a Tua presença se torne tão real que até os que não Te conhecem percebam algo diferente no ar. Uma paz que não pode ser explicada, apenas sentida. Se alguém está ouvindo esta oração e se sente humilhado, esquecido ou injustiçado, que neste instante o Teu Espírito renove a dignidade e restaure a confiança. Lembra-nos, Senhor, de que o valor de cada um não está no cargo que ocupa, mas no propósito que carrega. Que cada trabalhador aqui representado entenda que foi chamado para servir com amor e que o serviço é, antes de tudo, uma forma de adoração. Colocamos também diante de Ti, Pai, aqueles que estão desempregados ou temem perder o sustento. Mostra a cada um que o emprego é canal, mas o Senhor é a fonte. Que nenhuma falta, nenhuma crise, nenhuma porta fechada roube a esperança de quem confia em Ti. Hoje, consagramos o nosso trabalho às Tuas mãos. Que as horas deste dia não sejam gastas em vão, mas se tornem sementes de um futuro abençoado. Que a produtividade venha acompanhada de paz, que os resultados venham acompanhados de gratidão, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Senhor, guia-nos pela Tua sabedoria. Coloca palavras certas em nossas bocas, discernimento em nossas decisões e humildade em nossos corações. Livra-nos de erros que poderiam nos prejudicar e abre os nossos olhos para enxergar oportunidades que vêm do alto. E quando o dia terminar, que possamos olhar para trás e dizer: o Senhor esteve comigo em cada passo, em cada gesto, em cada desafio. Porque quando Tu estás presente, até o esforço se torna leve e o impossível se torna rotina. Assim oramos, crendo que o Teu Espírito Santo já está transformando o nosso ambiente de trabalho, renovando a nossa mente e preparando um novo tempo de favor e prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. O versículo central desta mensagem está no Salmo 90, versículo 17, onde está escrito: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Essas palavras de Moisés são, na verdade, uma oração por estabilidade, por propósito e por direção. Ele clama para que o Senhor confirme o que o homem realiza, para que os esforços humanos não sejam desperdiçados e para que o que nasce do trabalho encontre significado eterno. Essa é uma súplica de quem compreendeu que nenhuma realização é plena sem a bênção de Deus. Quando o salmista pede que o Senhor confirme a obra das mãos, ele reconhece que o sucesso humano é frágil,
passageiro e dependente da vontade divina. Há muitas pessoas que constroem com esforço, mas o que edificam desmorona porque faltou o selo da graça. E há outras, aparentemente sem grandes recursos, que prosperam porque tudo o que fazem está firmado no favor de Deus. O trabalho, meus amados irmãos e irmãs, é um instrumento por meio do qual o Senhor manifesta o seu cuidado. A graça de Deus sobre a obra das mãos é o que transforma o esforço em colheita, o suor em fruto e o talento em testemunho. Quando você acorda pela manhã e entrega o seu dia ao Senhor, Ele estende a sua mão sobre o seu labor e coloca em cada detalhe uma porção da sua sabedoria. Cada gesto, cada decisão, cada palavra dita sob a direção do Espírito Santo passa a carregar uma força invisível que abre caminhos e destranca portas. O favor de Deus faz com que o que parecia comum se torne extraordinário. Um simples atendimento pode gerar uma oportunidade inesperada. Uma ideia pode mudar o rumo de uma empresa. Uma atitude de humildade pode conquistar corações e restaurar relacionamentos. Agora, imagine o que acontece quando um profissional começa o seu dia declarando este versículo: Senhor, confirma sobre mim a obra das minhas mãos. Essas palavras não são apenas uma prece, mas um decreto espiritual. Elas convidam o céu a supervisionar cada movimento da terra. Elas dizem: Senhor, que o que eu fizer seja conforme a tua vontade e não segundo a minha pressa. Deus não se agrada apenas do resultado, Ele se agrada do processo. Quando a motivação é pura, o Espírito Santo multiplica o alcance. Quando a intenção é reta, a graça se manifesta de maneira silenciosa, mas constante. E mesmo que as circunstâncias não mudem de imediato, o coração passa a enxergar propósito onde antes só via peso. Feche os olhos por um instante e imagine o Senhor caminhando ao seu lado enquanto você trabalha. Imagine suas mãos repousando sobre as suas, guiando cada ação, inspirando cada palavra, protegendo cada decisão. É isso que significa pedir que Ele confirme a obra das suas mãos. É permitir que a eternidade toque o que é terreno. Senhor, neste momento, nós te pedimos, confirma as obras das nossas mãos. Que cada projeto seja abençoado, que cada negociação seja conduzida com justiça, que cada esforço produza fruto e que nenhum trabalho seja em vão. Que a tua graça envolva os que trabalham com arte, com serviço, com ensino, com liderança ou com cuidado. Que todos vejam que a excelência vem do alto e que o verdadeiro sucesso é aquele que nasce sob a tua direção. Que este versículo seja repetido não apenas com os lábios, mas com a vida. Que o Senhor confirme o que fazemos, corrija o que precisa ser ajustado e amplie o que está dentro do teu propósito. E assim, que a obra das nossas mãos seja mais do que tarefa, seja testemunho. Que o fruto do nosso trabalho glorifique o teu nome e leve paz a quem estiver ao nosso redor. Chegou o momento, meus queridos irmãos e irmãs, de elevarmos a nossa voz em fé e declarar vitória sobre o nosso trabalho, sobre as nossas mãos e sobre os ambientes onde o Senhor nos colocou. Este é o instante em que a oração se transforma em guerra espiritual silenciosa, em que a fé deixa de ser apenas sentimento e se torna ação, convicção, autoridade. Senhor, nós te invocamos agora, não como quem pede, mas como quem assume o direito de filhos e filhas do Altíssimo. Declaramos que todo o peso espiritual que pairava sobre o ambiente de trabalho está sendo dissipado. Que toda palavra de derrota, lançada por inveja, crítica ou incredulidade, perde o poder. Que toda atmosfera de medo, insegurança ou estagnação seja substituída pela presença viva do teu Espírito. Nós proclamamos que a graça do Senhor envolve cada tarefa, cada decisão e cada pessoa que compartilha este momento de fé. O Senhor é a luz que ilumina os caminhos obscuros. É o sopro que renova o fôlego dos cansados e é a voz que acalma o caos da rotina.
Onde havia desordem, entra a harmonia. Onde havia confusão, surge direção. Onde havia fadiga, nasce força. Declaramos também, Senhor, que nenhuma injustiça permanecerá em pé diante do teu olhar. Aquilo que foi negado por mãos humanas será concedido pela tua vontade. O que foi interrompido por inveja será restituído com honra. O que foi fechado por resistência será reaberto com dupla porção de favor. Porque quando o Senhor está presente, nenhum obstáculo é definitivo. Hoje, pela fé, anulamos toda palavra que tentou diminuir o nosso valor. Rejeitamos todo sentimento de incapacidade, toda culpa desnecessária e todo medo de não ser suficiente. A partir deste momento, assumimos a identidade de quem foi escolhido, capacitado e sustentado pelo próprio Deus. Senhor, cobre com teu poder os que trabalham com as mãos, com a mente e com o coração. Que a tua unção esteja sobre os que constroem, sobre os que ensinam, sobre os que lideram e sobre os que servem. Que cada área profissional representada nesta oração se torne canal de bênção e testemunho da tua fidelidade. E agora, em unidade espiritual, declaramos: nenhuma força contrária prevalecerá sobre nós. Nenhum projeto será frustrado se estiver alinhado à tua vontade. Nenhum cansaço será maior que a tua graça. Nenhum medo será mais alto que a tua voz. Porque o Senhor é o nosso socorro presente, o nosso abrigo seguro e o fundamento de tudo o que fazemos. Hoje, levantamos as mãos, mesmo que apenas em pensamento, e dizemos com autoridade: o meu trabalho pertence a Deus. O meu esforço é abençoado, a minha rotina é consagrada, a minha vida profissional é território do Espírito Santo. Que essas palavras ecoem não apenas na boca, mas também na alma. Que elas se tornem decreto sobre a semana, sobre o mês e sobre o ano. Que os dias que virão sejam marcados por resultados que glorificam o nome do Senhor. E se por acaso vierem novas provações, que o coração não desanime, pois a presença de Deus não abandona quem trabalha com fé. O mesmo Deus que sustenta os céus é o Deus que sustenta a sua carreira, o seu negócio, a sua casa e o pão que chega à sua mesa. Por isso, ainda que o dia pareça difícil, declare: o Senhor é comigo, a sua graça me basta, e nada poderá impedir o que Ele determinou para mim. Antes de seguirmos para o encerramento, lembre-se, compartilhe esta oração com alguém que precisa de força, sabedoria e direção no trabalho. Talvez essa mensagem seja o que vai reacender a fé de alguém que estava prestes a desistir. E quando você abençoa o outro, o céu se move também em seu favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos profundamente por este momento de encontro, por cada palavra que foi dita e por cada coração que foi tocado pela tua presença. Hoje, compreendemos que o trabalho não é apenas rotina, mas um altar onde podemos te servir. Cada tarefa cumprida com amor, cada gesto feito com integridade, cada esforço oferecido com fé se torna parte do teu propósito em nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo nos dias em que o cansaço domina e a esperança parece pequena, o teu Espírito nos lembra que não estamos sozinhos. Obrigado porque a tua presença transforma o ambiente, renova o ânimo e traz luz onde antes havia desânimo e confusão. Neste instante, queremos te consagrar novamente o nosso trabalho, a nossa profissão, as nossas decisões e os nossos relacionamentos profissionais. Que a tua sabedoria seja o alicerce das nossas escolhas. Que a tua paz seja o clima permanente dos nossos ambientes. Que a tua unção seja visível até nos detalhes mais simples do cotidiano. Senhor, se houver alguém ouvindo esta oração que carrega o peso de um fracasso, que sente que não foi reconhecido, que perdeu oportunidades ou que pensa em desistir, eu te peço, toca esse coração agora. Mostra que nada está perdido para quem caminha contigo. Reacende a chama da perseverança,
Devolve a alegria de servir e planta um novo começo onde antes havia desânimo. Pai, visita também aqueles que estão começando um novo projeto, abrindo uma empresa, mudando de área ou enfrentando uma fase de incerteza. Que cada passo seja guiado pela Tua voz. Que nenhuma decisão seja tomada por medo, mas pela convicção de que o Senhor está conduzindo o caminho. Que cada porta aberta venha com a Tua aprovação e que cada desafio seja oportunidade de crescimento espiritual. Pedimos ainda, Senhor, que a Tua presença não se limite a este momento de oração, que ela continue conosco enquanto trabalhamos, enquanto caminhamos, enquanto enfrentamos os dias difíceis e celebramos as vitórias. Que a nossa fé não se restrinja aos templos e às orações, mas se manifeste também nas atitudes diárias, na forma como tratamos os outros, na maneira como enfrentamos as pressões da vida. Hoje declaramos com gratidão: o Senhor é o verdadeiro gestor da nossa jornada. Ele é quem nos dá inteligência, criatividade e propósito. Ele é quem sustenta o pão sobre a mesa e a paz dentro da alma. Tudo o que temos, tudo o que fazemos, tudo o que somos, pertence a Ele. Por isso, em unidade espiritual dizemos: a vitória já é minha em nome de Jesus. Que essa frase se torne um selo de fé sobre o dia de hoje e sobre todos os dias que virão. Que ela ecoe nos momentos de dúvida e traga à memória que a graça do Senhor é suficiente para sustentar cada passo. E você que está ouvindo esta oração, lembre-se de que não está sozinho. Aqui formamos uma comunidade de fé, um povo que caminha unido, sustentado pela palavra e fortalecido pela oração. Volte sempre a este espaço sagrado, onde o céu se encontra com o coração humano e onde a voz de Deus continua a falar, mesmo depois que o vídeo termina. Se esta mensagem tocou a sua vida, compartilhe-a com alguém que precise sentir o mesmo consolo. E nos comentários, escreva com fé: a vitória já é minha em nome de Jesus. Essa simples declaração é uma semente de esperança que o céu reconhece. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a paz, que excede todo entendimento, acompanhe os teus dias. Que as tuas mãos sejam fortalecidas, o teu coração renovado e o teu trabalho próspero e cheio de propósito. Assim oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.